Vamos falar um pouquinho hoje sobre um tema que, na realidade, vem se abrangendo cada vez mais. As pessoas que tiveram a oportunidade já de assistir alguma coisa sobre isso, ler, enfim, têm acesso à informação. Alimentação e saúde. Onde entra a história da alimentação, como que isso é importante? Na realidade, nós tivemos a oportunidade num outro bloco e eu fiz um comentário que a gente falava assim, nossos avós faziam uma coisa de forma empírica, eles não sabiam direito o que estavam fazendo, mas dava certo, né? A tal do óleo de rícino, óleo de fígado de bacalhau. Então eu queria agradecer a presença da doutora Bárbara, estar com a gente e participando, inclusive, lá do Instituto, para que a gente possa cada vez mais ter essa visão abrangente do que é a saúde e não simplesmente, né, no conceito da saúde assim, não, eu vou lá para curar uma doença, não é isso. É saúde, eu vou lá para prevenir, para que eu não tenha um problema mais sério. Muitas pessoas se queixam muito, eu vivo indo no hospital, eu vivo indo no médico. Não, por quê? Porque alguma coisa não está funcionando direito, alguma coisa nessa máquina, nesse sistema que é o corpo humano está desregulado. Dentro dessa visão justamente de multidisciplinar, uma visão mais aberta do que é a medicina, e a oftalmologia, embora todo mundo considere que é só um par de olhos, né, você na realidade faz uma visão muito mais abrangente dessa visão do que é o paciente, do que ele está passando. Muitas vezes, para vocês terem uma ideia, estresse emocional gera alteração de visão, tá? Todo mundo fica me olhando com cara de paisagem, às vezes assim, como? Sim, depressões, situações emocionais que você pode ter lá e a pessoa já sai com um par de óculos que muitas vezes nunca precisou daquilo lá. Então a gente vem tendo essa visão, vem tentando abranger isso de uma forma mais aberta e às vezes é muito difícil porque o entendimento disso é uma questão cultural. E em relação a essa parte da nutrição, né, e voltando a agradecer a presença da doutora Bárbara, por quê? Com isso a gente consegue ser muito mais aberto a outros assuntos e estar fazendo um tratamento mais preventivo do que curativo. A medicina só funciona quando ela é preventiva, o tratamento só funciona quando ele é preventivo e não curativo. Então eu gostaria que a Bárbara comentasse mais alguma coisa com a gente sobre a importância de uma alimentação saudável, principalmente nos jovens. Nos jovens, eu vejo hoje muito o trash food, né, a comida ruim e por facilidade para os pais, né, muitas vezes não tem tempo, trabalho, ou também não tem interesse, enfim, e a criança fica lá exposta a pipoca de micro-ondas, aquilo é uma atrocidade, né, em termos de sódio, macarrão instantâneo, enfim, não posso citar a marca porque eu só conheço como uma marca, mas enfim, essas coisas que realmente hoje você... vou dizer assim, hein? Aquilo perverte o paladar, é gostoso, realmente, você fala, né, saboroso, só que extremamente nocivo e ruim. Então, Bárbara, o que você tem a nos dizer e a dizer para os nossos clientes e aos ouvintes, quem está assistindo, dicas básicas, rápidas, do que você pode melhorar no seu dia a dia da alimentação? Vamos lá, Fábio. Isso tem assunto, vai longe. Vamos começar pelas práticas do dia a dia. O Fábio comentou uma coisa importante. Essas coisas, né, industrializadas, elas pegam o sabor. E é importante porque não é impressão, não é psicológico. Nosso corpo ele é extremamente treinável e as nossas papilas gustativas, que são essas pontinhas que a gente tem na língua, elas vão se acostumar ao sabor daquilo que você forneceu para ela. E o alimento industrializado, congelado, fast food, ele é intensificamente saborizado de propósito, ou seja, a indústria de alimento lota de aditivos químicos para gerar sabor, para justamente te viciar. Então nada é por acaso, tudo infelizmente visa lucro. Quanto mais viciado você é naquele sabor, mais sem graça você vai achar fruta, verdura, legumes e aquela coisa que tem sal normal para as outras pessoas, para você fica extremamente aguado, sem graça. Então, o primeiro passo é, se você tem em casa, se você é assim ou conhece alguém que é extremamente viciado em porcarias e não come quase nada de comida propriamente dita, porque porcaria não é comida, né? Você tem que entender que tem que passar por um processo de limpeza orgânica. Então, imagina você tirando um viciado de heroína da droga. Você não vai internar ele por um tempo para deixar ele longe até que o cérebro desacostume do vício. É a mesma coisa. Tem estudos mostrando que se a gente ficar pelo menos um mês sem aquele alimento viciante, a gente vai cada vez mais desacostumando a nossa papila ao muito salgado ou ao muito doce. Por isso que o primeiro mês é um mês difícil.
é um mês da mudança, mas é necessário. Esse corte do refrigerante, esse corte de alimentos que tem aquele pó saborizador é importante para que o teu gosto passe a mudar. Às vezes meus pacientes falam, Bárbara, como eu não sabia o sabor das coisas, hoje eu aprecio um brócolis, eu aprecio uma maçã, eu aprecio uma pera. E tem relatos importantes assim, nossa, eu fui em tal lugar, eu dei uma colherada no doce, eu falei, eca, que doce! Porque a minha papila gustativa já não acha mais tão interessante o açúcar. Então, eu sempre falo o seguinte, não existe quem goste e quem não goste de determinado alimento. Existe quem se esforça para mudar e quem prefere ficar no comodismo do que é mais agradável. Só que a gente sabe que a vida é feita de escolhas, né? E toda escolha vai ter uma consequência. Então, se você escolher se esforçar e, vamos dizer assim, se sacrificar um pouquinho nesse primeiro mês de desintoxicação, você vai descobrir o que é comer. Porque provavelmente até então você só se intoxicou. Então, isso é importante. Por isso, é só para as pessoas entenderem porque é tão difícil passar a gostar de fruta, verdura e legumes aquela pessoa que se entocha de porcaria, tá? Então, o primeiro passo é tirar. E o segundo passo é entender que é assim... Ficar em jejum é muito mais sério do que parece, porque é super comum a pessoa falar, mas eu tô correndo, não dá tempo. Aí o que acontece? A gente tem uma memória chamada memória da fome e ela vai cobrar você no fim do dia por todos os intervalos que você deixou de fazer. E aí você fica aquela draga às 7 horas da noite, né? Das 5 em diante você quer comer até a mesa, porque você está extremamente voraz pelo aquilo que você não fez. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, quando a gente está com fome, instintivamente, o nosso cérebro pede carboidrato, ele pede coisa pesada. Pode prestar atenção. Ninguém, quando está realmente com fome, começa pela salada. A gente não consegue. A gente quer uma massa, a gente quer um doce, a gente quer um bolo, a gente quer um pão, um tostex, né? Por quê? Então, o que eu tenho que fazer para, olha que interessante, para mudar o meu hábito, para que essa voracidade alimentar não aconteça mais? Eu tenho que comer de 3 em 3 horas e comer alimentos ricos em fibra. Então, por exemplo, se meu lanche da tarde for só uma maçã, você vai ficar com fome às 6, 7 horas da noite, porque as frutas, elas são ricas em carboidrato também. Então, tudo que é carboidrato digere muito rápido, porque na saliva já tem a amilase, que é um digestivo do carboidrato. Então, a hora que chega no estômago, já está quase 100% digerido. E aí, a gente sabe, digeriu muito rápido, vai dar fome muito rápido. Então, o segredo é que quanto mais fibra tiver com todas as suas refeições, menos fome você vai ter. Então, vamos um exemplo. No café da manhã, né, você come lá o teu pão integral, ou se você não come pão integral, come o pão sem glúten, mas você faça um acréscimo de alguma fibra. Então, você bate um suco de fruta com uma colherada de linhaça, ou você faz um picadinho de mamão com farinha de chia, semente de abóbora, já agregou fibra, né? No meio da manhã, ao invés de comer só uma fruta, você pode comer uma fruta com um punhado, uma seleção de castanhas, por exemplo, né? 2 castanhas do Pará, um pouco de uva passa, a semente de girassol ou de abóbora, que é a antifúngica. Então, a presença da gordura, da semente, das castanhas e da fibra segura a digestão muito rápida da fruta. Então, isso posterga aquela coisa de fome muito rápida. Então, você chega no almoço bem e não desesperado. E aí, se você chega bem, você consegue numa boa comer primeiro o seu prato de salada, e é um pratão de salada, para depois comer a comida. Porque daí a salada, esse pratão, né, como eu disse, vai servir como esse aumento de fibra para, de novo, minimizar a fome das 3 horas da tarde. Deu para entender? Então, cada refeição com fibra melhora a próxima refeição. Faz com que na próxima refeição você coma menos. Então, no almoço também é bacana que o arroz seja integral, né? Que a gente faça uso do feijão ou dos grãos, como lentilha, ervilha, grão de bico, que tem bastante fibra, né? E aí vamos às 3 horas da tarde. Então, por exemplo, às 3 horas da tarde você pode comer uma fruta com uma adição de canela e uma colherada de aveia, que é uma fibra de boa qualidade. Quem não pode com aveia porque tem algum problema com glúten, pode trocar pela quinoa, né? Outra coisa que eu comentei até hoje com o Fábio é sobre o óleo de coco. Pessoal, o óleo de coco é muito legal porque ele é antifúngico, então diminui processos relacionados com doenças com fungo no sangue, e ele ajuda a queimar gordura
abdominal. Além do que, por ser uma gordura do bem, ele é saciogênico também. O que é saciogênico? Enche. Melhora muito a sua vontade de comer mais. Isso, você come menos e diminui o índice glicêmico. Então, né? Desculpa, eu vou fazer só um parênteses. Ela comentou sobre o óleo de coco. Eu fiz uma experiência. Quando ele tá frio, ele parece uma manteiga, né? Ele fica, ele tem um sebinho, E eu experimentei comer ele com um pão. Você aquece um pão integral e tal, e depois passa ele como uma manteiga mesmo. Ele fica muito mais saboroso que a manteiga. Me chamou a atenção isso. Ele não é tão salgado, né? Porque ele não tem o sal, mas ele é neutro, né? Mas o pão acaba... E pode ser usado assim? Eu posso usar ele como se fosse substituindo a manteiga? Inclusive, o óleo de coco é um fenômeno porque é o óleo que mais aguenta a saturação. O que é isso? É o óleo que mais aguenta o calor. Então, o grande problema do cozimento é que, assim, vamos ser honestos, né? Óleo de supermercado, gente, não salva um. Girassol, canola, soja... infelizmente, são óleos que a gente sabe que cada vez mais tem químicas. Então, sobra o azeite, né? Só que o azeite a gente não pode aquecer. Então, você fazer uso do óleo de coco para você fazer sua comida tem um benefício muito grande. Então, só para concluir, à tarde a gente pode colocar uma fruta com algum flocos e uma colherzinha de chá de óleo de coco, que tem sabor agradável e vai diminuir a saciedade. No jantar, sempre começar com uma salada. Aí você fala, Bárbara, mas tá frio, o que eu posso fazer? Duas opções. Primeiro, ou ao invés de um prato grande de salada de folha crua, você troca por um prato um pouco menor, né? O prato de sobremesa cheio de verdura de folha refogada, que também vai ter bastante fibra, então uma chicória, um espinafre, uma couve, um repolho, ou você faz uma sopa. Só que para a sopa ser saciogênica, precisa ter muita folha, porque se eu só fizer lá cenoura, tomate, chuchu e frango, vai digerir muito rápido. Então, o que eu posso fazer? Cozinho toda a minha sopa, para que ela estiver pronta, para eu não a cozinhar demais a verdura, eu posso pôr no prato um bom tanto, forrar mesmo o fundo do prato com uma verdura de folha que combine, tá? Verdura de folha que fique bom ser refogada, vamos dizer aí a couve. Então, encho o fundo do prato de couve crua e jogo 3 ou 4 conchas da sopa fervendo. Então, vai murchar aquela folha sem perder as propriedades. Aí, coloco um fio de um bom azeite, que também vai diminuir a fome por ser gordura e melhorar a questão da qualidade da sopa. Eu garanto que a voracidade da fome vai diminuir bastante, porque você agregou fibras de boa qualidade em todas as refeições. Acho que aí tá uma dica interessante para cumprir um dia aí mais saudável. Numa próxima oportunidade, eu quero ver se dá certo de trazer a Bárbara para a gente falar um pouquinho sobre chás. Chá, né? Chá. Eu, particularmente, não curto muito chá, mas aprendi a tomar e a gente vai aprendendo aquilo que você falou no começo da nossa conversa. Tudo é uma questão de você abrir sua mente para aprender coisas novas. Tem pessoas que são fechadas, a primeira coisa que você fala é não, tudo que você pergunta é não e não a palavra mágica que sai da boca toda hora, né? Mas a partir do momento que você começa a entender, e eu vou vou jogar no ar aí uma coisa que eu ouvi ontem até, e nessas discussões novas e tal, que a gente vem falando, chá de oliveira. Vai ficar em aberto, eu não vou deixar a Bárbara falar nada sobre isso, tá? Nós vamos encerrar, mas assim, fica aí um próximo gancho para a gente bater um papo sobre o chá de oliva.